Fala galera, professor Demetrios Araújo para dar continuidade às nossas aulinhas de gramática, nossas dicas de gramática. Então, estou trazendo para vocês aqueles vilões, aqueles maléficos defeitos, que teimam em nos acompanhar ao longo do nosso processo de escrita. Infelizmente, problemas como regência, e é disso que nós vamos falar hoje, concordância, crase, vírgula, acentuação, infelizmente não falaremos de acentuação, mas são esses elementos que eu estou trazendo imprescindíveis para que você construa um bom texto, para que você tenha ali, demonstre o domínio da norma padrão da língua portuguesa. Até porque quando não se demonstra esse domínio, é muito provável que você não alcançará os 200 pontos na competência 1, tá certo? São apenas 2 desvios gramaticais que te são permitidos, tomando por base aí a matriz de correção. Então, para que a gente não ultrapasse esse número, é importante que a gente tenha algumas dicas, e essas são as dicas que eu estou trazendo para vocês, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre regência na nossa aula de número 45, tá certo? No meu curso presencial, quando eu dou aula de regência, a gente fala muito sobre isso, não somente uma vez, nem 2 vezes, mas muitas vezes, até porque é um dos desvios gramaticais que eu mais percebo nos meus alunos, tá certo? Eu vou já explicar para vocês por quê. Primeiro, deixa eu dizer o que é isso, o que é essa tal de regência verbal e também nominal. Tanto verbal como nominal, a regência é o processo em que um termo determinante rege outro determinado a ele, estabelecendo relações de subordinação entre os dois. Você tem ali uma subordinação entre os dois, e é claro que essa relação é estabelecida por meio de uma determinada preposição. E é aí que vai se dar essa regência, tanto verbal como nominal, tá? É a preposição que vai ligar um termo ou outro, ou a presença ou a ausência dessa preposição. Por isso que é importante que a gente entenda também de verbos transitivos diretos e indiretos, compreender se aquele verbo exige ou não uma preposição, se aquele nome exige depois dele uma preposição. Tudo isso todas essas são situações essenciais para dominar a regência, tá certo? Por que a gente faz tanta confusão? Eu sempre penso em 2 motivos, verbos que têm mais de uma regência. Isso aí mexe muito com a cabeça da gente. Já pensou o verbo assistir, o verbo implicar? Ou seja, dependendo do contexto em que esses verbos estão, dependendo do significado desses verbos naquele contexto, é muito provável que a gente vai fazer confusão. Isso aí com certeza vai acontecer, tá? E o segundo é a influência da fala coloquial na escrita, Então, passamos agora há pouco por um período de recesso, que muita gente chama de férias, e aí a galera fala, estou de férias, Na verdade, você está em férias, Mesma coisa de situações tristes como luto, estou em luto e não estou de luto, ou seja, essa escolha da preposição, que às vezes ocorre de maneira inadequada, que na fala não tem problema nenhum, mas quando vem para a escrita, ela causa prejuízos gravíssimos, principalmente quando temos um modelo de redação como o do Enem, que valoriza bastante o domínio da norma padrão da língua portuguesa, A simples frase vou ao banheiro, que muitas vezes é confundida por vou no banheiro, já demonstra muito evidentemente as dificuldades que nós temos em estabelecer a relação correta nesse processo de regência, tá certo? Então, o que eu separei? Pensar em alguns verbos que a gente utiliza muito. Por exemplo, um dos verbos que eu mais vejo nas redações dos meus alunos é o verbo implicar. E aí vem aquela confusão, Porque o verbo implicar, que os meus alunos, e que eu sei que você que está aí do outro lado, que é meu aluno agora também, usa bastante, é no sentido de ter consequências, como por exemplo, a inação do governo implica consequências negativas à população. Veja que nesta situação aqui não há a presença de nenhuma preposição.
Então, neste caso, é claro que, né, nós precisamos compreender que o verbo aí está sendo utilizado de maneira transitiva direta, tá certo? Com preposição, ele vai dar aquela ideia de irritar, provocar. Você já deve ter ouvido muito isso quando você, né, era pequenininho e criancinha e dizia: fulano tá implicando comigo, mãe, né? As crianças viviam implicando com o mais novo. Aí sim, o verbo implicar, né, com a preposição com, que está aqui, né, tem um outro sentido, que é o sentido de irritar, né, ou provocar. Muita gente usa o verbo implicar em redações nesse sentido aqui, né, de ter consequências, mas coloca um em aqui, ó. Implica em consequências negativas, está inadequado, implica consequências negativas sem preposição. Pode soar estranho para você, mas não importa, o importante é que a gente tem que seguir aquilo que a norma estabelece. O verbo visar, por exemplo, né, quantas vezes a gente não já, você que está aí me olhando, não já usou o verbo visar lá na sua proposta de intervenção, né, com a ideia de ter por objetivo, né, quando a gente diz assim, olha esse exemplo aqui de baixo, essa ação visa ao pleno desenvolvimento de uma educação financeira de qualidade no ambiente escolar. E muitas vezes a gente vai lá simplesmente e coloca essa ação visa o pleno desenvolvimento, que está inadequado. Nesse caso, né, o verbo visar, ele é transitivo indireto e ele precisa de preposição, se ele tiver essa ideia de ter por objetivo, pretender e assim por diante, tá certo? Há outros casos aí do verbo visar que não nos interessa por enquanto, tá? Qual é a dica que eu dou para vocês, então, partindo desta ideia, deste tema que nós estamos discutindo? Use verbos e outros termos dos quais você conhece a regência. Ou seja, não é porque o teu colega disse que aquele verbo é bonitinho, é interessante, que você vai utilizar e aí sem saber, sem compreender da maneira correta, qual é a regência, né, de que maneira aquele termo deve ser introduzido na sua frase. E isso realmente é muito, muito, muito perigoso. Então é importantíssimo que você use verbos, né, dos quais você conhece a regência, tá certo? Atente-se à atuação dessas palavras na frase, já que a regência também pode variar. Um exemplo clássico é o verbo corroborar. Meu Deus, quantas vezes, quantas redações eu corrijo, e sei que vou corrigir ainda muitas outras com essa ideia do verbo corroborar, né, com preposição. Galera, corrobora com. Não existe. O verbo corroborar, nesse sentido que vocês utilizam na redação, ele é transitivo direto. Né? Já apareceu uma vez, professor, o verbo corroborar com, numa redação nota 1000, muito famosa em 2018, mas estava inadequado. As redações nota 1000 também têm inadequações. As redações nota 1000 também apresentam desvios gramaticais, até porque a gente sabe que a própria matriz, as grades de correção, elas permitem, né, aí alguns desvios, no caso 2 desvios gramaticais, tá certo? E nesta redação havia sim 2 desvios gramaticais, um deles era o verbo corroborar, juntamente com a preposição com, tá? O verbo assistir, né, que aí ele vai mudar de regência dependendo da maneira como ele for colocado, dependendo da função dele no texto. O verbo cumprir, né? Quantas vezes a gente não ouve a galera dizer é necessário cumprir com a lei? Na verdade é o verbo transitivo direto, né? Você precisa cumprir a lei e não com a lei. O verbo acarretar e tantos outros verbos aí muito, muito, muito famosos, tá certo? Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Na verdade eu trouxe aqui trechinhos das tarefinhas que nós temos lá no nosso material em PDF, tá? Que vocês vão fazer em seguida para treinar com certeza, né? Tá, então eu tenho aqui uma frase muito famosa. Portanto, o governo deve cumprir com a lei em destaque e aplicar as punições pertinentes. Esse aqui é o grande defeito, né? É bem simples essa, né? O desvio gramatical bem simples. Não tem essa história de cumprir com a lei, e sim cumprir a lei em destaque, tá certo? Essa aí é simples. Eu sei que todo mundo que está me vendo aqui acertou na hora que eu coloquei, né? Mais uma observaçãozinha. Com isso é notório que a omissão estatal dificulta na busca por pessoas desaparecidas no Brasil. O verbo dificultar, todo mundo sabe que é transitivo direto, então neste caso aqui ele não precisa de preposição, só o artigo aqui é suficiente. A omissão estatal dificulta a busca por pessoas desaparecidas no Brasil, correto?
Olha aí, bem claro para você a resposta. E por último, a terceira, outro sim, vale voltar-se para os motivos que levam o sumiço de muitos indivíduos diariamente no Brasil. Nesse caso aqui, o verbo levar ele vai precisar de preposição, que levam ao sumiço de muitos indivíduos diariamente no Brasil. Ou seja, regência é só isso, galera. É você atentar-se, né, para se depois daquela palavrinha, depois daquele verbo, vai haver a necessidade ou não de uma preposição. Para eu entender crase, eu preciso saber regência. Para eu entender crase e regência, eu preciso entender de transitividade também. Ou seja, uma coisa acaba levando a outra, né? Então é muito importante que a gente compreenda isso. Qual é outra dica que eu deixo, além daquelas que eu já disse aqui atrás, agora há pouco? É importante que você utilize sempre as mesmas estruturas, é importante que você utilize sempre as mesmas frases, os mesmos períodos, vá modificando só aqueles períodos que você precisa adequar ao tema que você está escrevendo naquele momento, para que não haja nenhum tipo de problema, né, com a necessidade de trazer trechos muito novos que você nunca escreveu na sua vida. E isso pode sim ser bastante prejudicial. Faça como eu estou falando, eu tenho certeza que vai dar certo. Tranquilo? Beleza? Vejam aí a resposta, levam ao sumiço. E é isso aí. Nossa aulinha de hoje de regência, bem tranquila, bem fácil, bem fácil de absorver, né? As pequenas dicas que eu trouxe para vocês. Beleza pura? Até logo. Tchau.